A paz do Senhor, irmãos e irmãs, com alegria estamos iniciando mais esse momento, momento com Deus, momento dessa live onde nós temos a oportunidade, sempre nas terças-feiras, especialmente, estar refletindo, estarmos conversando, dialogando sobre esse tema tão importante para nós, que é o discipulado, né? Antes de passar a palavra para o bispo, vocês já viram que o bispo Roberto, o nosso bispo, está conosco, né? Seja bem-vindo, viu, bispo? Nós vamos Obrigado. estar lendo um texto bíblico que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2, que diz, Paulo dizendo a Timóteo, né? E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, né? Essa cadeia de relacionamentos, né? Que faz com que o discipulado aconteça, né? Nós somos discipulados e, ao mesmo tempo, temos a responsabilidade, o compromisso com Deus de transmitir, de anunciar, de proclamar, de compartilhar, de cuidar, né, de outras pessoas, assim também como Deus usou tantas outras pessoas para nos cuidar, né? Essa é a lógica, né, do discipulado, e nós convidamos o bispo Roberto para contar também a sua experiência, né? O bispo Roberto tem experiências maravilhosas sobre discipulado, né? Ao mesmo tempo, o nosso bispo, né, pode também estar falando um pouquinho sobre a visão da igreja metodista, enfim, a palavra vai estar com ele, e eu gostaria que todos vocês que já estão presentes aqui possam aproveitar essa oportunidade, inclusive, se alguém quiser ter alguma interação, ter alguma pergunta, pode colocar aí no chat, a gente vai estar acompanhando e a gente vai estar reproduzindo, transmitindo essa pergunta para o bispo Roberto também, tá bom? Vamos orar. Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, estarmos, Senhor Deus, mais uma vez reunidos em teu nome. Tu sabes, Senhor Deus, que temos um único propósito, estar, Senhor Deus, te adorando, estar engrandecendo o teu santo nome, com todas essas lives. E hoje, especificamente, quando nos debruçamos sobre esse tema tão importante para a tua igreja, para a tua obra, para o teu reino, que é o discipulado, nós te pedimos, Pai, venha nos orientar, venha, Senhor Deus, agora falar aos nossos corações. Venha, Senhor Deus, nos instruir, Senhor, para a glória e honra do teu santo nome. Clamamos a Ti, pela ação viva e poderosa do Teu Espírito Santo, nesta live, Senhor Deus, e por meio desta live. E que possamos estar com o nosso coração aberto, Senhor, um coração tratado, Senhor, um coração ensinável, Senhor, um coração disposto a colocar em prática a Tua palavra, Senhor Deus. Nós te agradecemos por este momento, nós te adoramos, Senhor, por este momento. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? A palavra está com o bispo Roberto. Bispo Roberto, o senhor está em liberdade, sinta-se à vontade em nosso meio, né? Que Deus possa usar o Senhor de uma forma especial. Amém. Eu gostaria de saudar a você, pastor Elo, saudar a todos os nossos irmãos e irmãs da nossa amada Igreja Metodista em Goiabeira, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Também aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham nesta live. Nós louvamos e glorificamos a Deus por podermos estar conversando, vamos dizer assim, né, um pouco sobre esse tema tão importante, tão relevante, que é o discipulado, né? E eu começaria falando que o próprio Colégio Episcopal, quando escreveu uma pastoral sobre o discipulado, ele definiu que o discipulado visa dar fundamentos bíblicos, teológicos, históricos e práticos, como um instrumento de inspiração, balizando a implementação, né, do processo do discipulado na vida da igreja metodista. O discipulado, ele é uma ordem de Jesus, né?
Todos nós conhecemos o texto bíblico lá de Mateus, o capítulo 28, os versículos 19 e 20, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí há uma promessa, né? E eis que eu estou convosco todos os dias. Então, o discipulado, ele é uma ordem de Jesus dada à igreja. Talvez a gente pense, para quê? Ou por que Jesus deu essa ordem? Porque esse foi o objetivo de Jesus, fazer com que todos nós conhecêssemos o nosso Deus, o Deus que nós servimos. E não temos como conhecer uma pessoa se nós não nos relacionamos com esta pessoa, se nós não vivemos com esta pessoa. Você pode verificar que o exemplo de Jesus foi viver com os seus discípulos 24 horas por dia. Eles eram homens envolvidos com tantas coisas, com pescaria, cobradores de impostos, né? Largaram tudo para servir a Jesus, e estavam constantemente com Jesus. Eles tomavam café da manhã com Jesus, almoçavam com Jesus, jantavam, isso quando tinha janta, né? Quando tinha café da manhã, quando tinha cama, dormiam, né? Juntos, ali ao lado de Jesus. E é uma coisa assim interessante, porque Jesus ele tinha pouco tempo, né? Se nós pensarmos. Então, durante 3 anos, eles viveram integralmente uns com os outros. E quando nós começamos a conviver com alguém, o que nós descobrimos? Nós descobrimos várias coisas desta pessoa, né? Sobre o seu caráter, sobre os seus pensamentos, o seu modo de falar. Eu creio que é a maneira mais eficaz e eficiente de conhecer alguém é quando nós vivemos com esta pessoa. Nós observamos que, por exemplo, no casamento, a proposta é esta, né? Comermos um saco de sal juntos. Isso leva tempo, né? Para andarmos, para caminharmos com a esposa, com o esposo. Eu tenho 31 anos de casado e eu diria que eu ainda tenho conhecido a minha esposa e ela me conhecido. Mas nós já sabemos o jeito um do outro. Eu não consigo mentir para minha esposa. Ela sabe, só olhando para mim, se eu estou realmente falando a verdade ou não. Ela conhece os meus defeitos, ela conhece os meus acertos, porque ela é uma pessoa que convive comigo, casados 31 anos, e nós namoramos, noivamos e nos casamos com 10 meses, então já são quase 32 anos de convívio, né? Então, Jesus conviveu com os seus discípulos. Nós precisamos conviver uns com os outros. O nosso mundo é um mundo muito distanciado das pessoas. E daí é que nascem os grandes problemas de fazermos, às vezes, um juízo de alguém que não corresponde com a verdade, porque nós não convivemos com aquela pessoa. Discipulado, portanto, é relacionamento, é convivência. E na igreja é impossível nós nos relacionarmos com todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E é por isso que são organizadas as nossas células ou grupos pequenos. São grupos de convivência, grupos de relacionamento, de troca de experiências. Mas discipulado não é somente isso, mas também são grupos de crescimento na palavra de Deus e de evangelização. Muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, em ir na igreja. Criou-se uma imagem errada e equivocada da igreja e tornaram as igrejas assim. Mas é mais fácil ela ir na sua casa, ela vir na minha casa, ela visitar alguém por uma afinidade, por uma amizade. Então, quando nós fazemos uma célula na nossa casa, nós convidamos essa pessoa para participar. Certamente a possibilidade dela ir é muito maior do que ir num templo, né? Ir na igreja. E nesse convívio, ela começa a conhecer o evangelho e quebra
muitas coisas equivocadas que ela pensa sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre igreja, né? E aí, então, ela vai tendo uma nova visão, ela se converte, ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, e ela passa também a viver essa experiência do crescimento e da maturidade cristã. Todos nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Portanto, nós, metodistas, definimos que o discipulado não é um programa, porque um programa ele tem início, meio e fim, mas o discipulado ele é um estilo de vida. Nós aprendemos a orar, a ler a Bíblia, aprendemos a perdoar, a amar, aprendemos, né, a viver uma vida em conformidade com os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus, que estão revelados na Bíblia, na palavra de Deus, não é? Então, portanto, o discipulado, ele é uma bênção de Deus na nossa vida. Ele é uma bênção de Deus na vida da comunidade, que começa a, pelo menos, conviver com alguns irmãos e irmãs. O ideal seria se nós pudéssemos conviver com todos e todas, mas isso dentro da nossa estrutura de sociedade hoje, eu diria, é quase que uma utopia, é muito difícil, né? Então, nós começamos a conviver com um grupo de irmãos e irmãs, e assim, então, melhorar na nossa fé, na nossa vida, sobretudo sendo ser humano. Quem nos criou o ser humano foi Deus, né? Não foi Satanás. Então, no discipulado, nós nos mostramos como nós somos, as nossas virtudes, mas também os nossos defeitos. As virtudes nós ampliamos, os nossos defeitos nós corrigimos. Se eu noto que eu estou errado em alguma postura da minha fé, da minha vida, do meu pensamento, eu vou mudando, né? Então, lá em Cabo Frio, nós tivemos uma experiência nesse sentido muito interessante. Eu comecei a orar para que nós pudéssemos verificar essa experiência. Pois não, pastor Erlon, pastor Erlon, olha, eu te confundindo com o Eros, né? Pois não, pastor Erlon. Seu microfone está fechado. É uma alegria poder ser confundido com o pastor Eros. O pastor Eros é uma bênção, uma referência para mim. Foi meu pastor quando eu era criança. Vocês dois têm um nome muito igual. Pastor Eros é uma... Eu sei que ele foi seu pastor. A Marta conhece ele lá de São Pedro, né? Quando foi pastor em Governador Valadares, a minha esposa. Sim, pois é, então. Mas, bispo, antes de eu entrar especificamente na experiência, eu quero, na experiência de Cabo Frio, né, que eu sei que o senhor vai estar falando e vai ser uma bênção para todos nós, eu quero destacar, registrar aqui a presença de alguns pastores, pastor Roberto Rodrigues, lá de Serra Dourada, bênção de Deus, Robertinho, né, a pastora Nair Sabina de Paula, lá de Barra de São Francisco, que está conosco também, e o pastor Dione, que também está conosco, o pastor Dione Romualdo, que é uma bênção, né, lá que está em Alípio de Melo, né? Foi sua ovelha, né? Sábado, foi meu ovelha, eu tive o privilégio de estar enviando ele para o seminário, é uma grande bênção na minha vida. Eu conheci a mãe dele na sua casa, lá em Linhares. Foi mesmo, Maria Romualdo, uma bênção demais. Levou aquela água de coco gostosa para nós, né? Foi mesmo. Foi mesmo. Mas, bispo, eu também quero destacar, né, daquilo que o senhor falou, muita coisa importante já para nós, para ficar fixado, né, para o nosso coração e para a nossa prática, né? Quando fala a respeito que o discipulado é uma ordem, né? É uma ordem de Jesus. Uma ordem do nosso general, do nosso mestre, não se discute, se cumpre, né? Uma ordem. É uma ordem, né? Também uma ordem maravilhosa, né? Não é uma ordem absurda, ao contrário, uma ordem maravilhosa, né? Né? Não, eu digo assim porque às vezes, por incrível que possa parecer, tão absurdo que mas de fato, às vezes as pessoas ainda, tem algumas pessoas que questionam sobre esse negócio de discipulado, para que esse negócio de discipulado? Gente, é uma ordem de Jesus, é um mandamento de Jesus, né? E de fazer discípulos,
Também, quando o senhor fala, que é muito importante para ficar gravado no nosso coração, né? Discipulado e relacionamento. Discipulado é convivência, né? Discipulado é convivência. Não tem como fazer discipulado sem convivência, gente. Não tem jeito. Relacionamento, né? O exemplo que Jesus nos dá de discipulado é exatamente essa convivência que ele teve com os seus discípulos, né? A formação dos discípulos foi com base, evidentemente, nos ensinos de Jesus, mas é mais do que nunca, é na convivência, é no relacionamento. E, por fim, Bispo, destacar também a sua fala quando diz discipulado não é um programa, discipulado é um estilo de vida. Exatamente. É essencial, porque às vezes, e eu tenho batido na tecla aqui sempre, que às vezes as pessoas confundem discipulado com estratégias, né? com programas, né? E é muito mais do que isso. Né? Discipulado Exatamente. é isso aí que você falou, um estilo de vida. Então vamos lá, Bispo. A palavra está funcionando. Discipulado não é um programa, é um estilo de vida, é um modo da gente vivenciar a nossa fé, de alcançar a perfeição cristã, que é algo bem presente na igreja metodista, né? A santificação, a maturidade espiritual, né? Então, lá em Cabo Frio, porque muitas vezes, pastor Erlon, eu vejo vários pastores e pastores se perguntando, mas como é que eu vou fazer para plantar o discipulado aqui na minha igreja? Eu creio que a primeira atitude que nós, líderes espirituais, temos que fazer é orar. Orar, falar com Deus. Pedir a Deus que Ele nos dê direção, discernimento. Então, lá em Cabo Frio, eu comecei, juntamente com os pastores ajudantes, nós éramos 5 pastores, né, 4 pastores e uma pastora, nós começamos a orar, a falar com Deus. Senhor, nós queremos plantar o discipulado, os grupos pequenos aqui na tua casa, na igreja. Mostra-nos pessoas que tenham discernimento para entender qual é a proposta que nós queremos trabalhar aqui na tua casa, né? E começamos a orar. E depois de mais ou menos assim uns 2, 3 meses de oração, Deus foi nos mostrando estas pessoas. E no meu caso, as pessoas que Deus me mostrou foi para fazer os grupos pequenos ou as células, né? Por que nós chamamos também de células? Porque célula, ela se multiplica e ela é algo vivo, né, dentro de nós. Nós só estamos vivos porque temos células vivas. E nós vamos envelhecendo e morremos porque as células vão envelhecendo e morrendo. Então, célula é algo vivo. Então, nós precisamos de entender que a célula, ela também se multiplica em mais células vivas. Uma célula se multiplica em 2 células, 2 células em 4, 4 em 8, e assim sucessivamente. O que isso nos mostra? Que a obra de Deus, quando ela é viva, ela também se multiplica. Eu até daria uma dica amanhã, na quarta com o bispo, eu vou falar do porquê que a igreja metodista ela é uma igreja viva. João Wesley, ele tinha essa preocupação, né? Ele dizia, eu não tenho medo que o metodismo um dia deixe de existir tanto na Europa como na América. Eu tenho medo que se torne uma seita morta. Então, célula é viva, né? Dá vigor. Então, por isso que nós chamamos de célula, nada mais, né? E isso era uma linguagem que, inclusive, João Wesley usava. No contexto europeu, ele usava classes e bendes, que nada mais é do que um grande estudioso de João Wesley, né, que é o Ratzenhatten, ele diz que João Wesley usava esse termo que nada mais é do que células, né? E, inclusive, ele disse isso no livro dele antes de existir o G12. Isso é muito interessante, né? Porque o G12 passa a existir a partir de 99, 2000. Ele disse isso bem antes, né? Então, célula ou grupos pequenos, é muito importante a pessoa que vai trabalhar, ela ter uma certa visão e amor em relação àquilo que ela vai fazer.
Por exemplo, em todas as nossas igrejas, nós temos crianças, então precisamos de um líder para trabalhar com as crianças. E para trabalhar com as crianças tem que ter habilidade, né? São dons que o Espírito Santo dá a algumas pessoas, mas que não dá a todos. Então, Deus precisa de mostrar a nós, pastores e pastoras, quais são as pessoas que têm o dom de trabalhar com crianças, porque elas é que vão ser os líderes das células com crianças, para trabalhar o coraçãozinho da criança, a atenção, a mobilidade, tem que ter, né, capacidade para fazer isso. Toda igreja também tem juvenis, e é uma idade assim bem complicada, né? Nós que somos pais, fomos já pais de juvenis, né? Hoje a minha filha já não é mais juvenil, mas eu me lembro que a época em que a minha filha me deu mais problema foi na época que ela era juvenil. Aí um dia eu tive que dizer para ela, olha, eu também fui juvenil, eu não nasci com 30, 40, 50 anos, né? Um dia eu fui juvenil, e nessa data da minha vida, ou nessa época da minha vida, eu fui um juvenil rebelde, viciado, drogado. Então, tudo que você está aprontando, eu aprontei 10, 20 vezes mais. E tive que conversar, porque com juvenil é conversar, é dialogar, né? Não adianta você impor, você tem que conversar, você tem que dialogar, fazer com que ele entenda a situação que ele está se envolvendo, né? Então, tem pessoas que têm habilidade para falar com o juvenil, que têm linguagem para falar com o juvenil, para que Deus nos mostre essas pessoas na igreja, para fazer células com os juvenis, né? Temos também pessoas que têm habilidade para trabalhar com jovens, com homens, com mulheres, e assim sucessivamente, né? Porque as células, elas não são somente de crianças, juvenis, jovens, homens, mulheres e anciãos, mas ela pode ser célula com estudantes, ela pode ser célula com viciados em drogas, pode ser célula com empresários, pode ser célula com professores e professoras. Isso aí é uma vastidão, né, vamos dizer assim, de trabalhos que nós podemos fazer nessa área. Mas uma coisa todos e todas vão de concordar, em cada uma dessas áreas, nós precisamos de ter pessoas que têm um dom para trabalhar, né? Para conversar, por exemplo, com um empresário, geralmente a pessoa tem que ter dom, porque o empresário ele está num outro mundo. Para conversar com um gari, que limpa a nossa rua, fazer uma célula com os garis, tem que ter dom, não é? Vamos supor que uma pessoa que tem esse dom e tem essa habilidade, ela vai ter muito mais facilidade de se relacionar com essas pessoas. O discipulado é relacionamento. Então, nós precisamos de pessoas nessas áreas. E aí, então, assim, eu iniciei um trabalho com essas pessoas. O erro de muitos pastores e pastoras é descobrir essas pessoas, mas também não capacitá-las na visão do discipulado, naquilo que nós queremos usar, né, dentro da visão do discipulado, que Jesus passou para os seus discípulos de maneira intensa durante 3 anos. Então, eu diria que é importante nós investirmos um tempo para discipular essas pessoas. E eu, então, me reunia com essas pessoas todas as segundas-feiras, durante 9 meses, nós nos reunimos todas as segundas-feiras. Nos reunimos com elas, vimos com elas qual seria o dia mais fácil para elas se reunirem e horário. Então, o dia mais fácil foi segunda-feira, então nós fechamos, vamos então nos reunir segunda-feira. E o horário? Das 20 às 21 horas. Era 1 hora somente. Então, das 20 às 21 horas, nós, todas as segundas-feiras, estávamos reunidos, e no caso era na minha casa. Então, essa célula, que tinha 12 pessoas, era a célula modelo, né? Por que 12 pessoas? Não há aí nenhuma numerologia nem nada, nós simplesmente só seguimos aquilo que o próprio Jesus fez, né? Ele tinha 12 discípulos, então ele investiu nesses 12 discípulos durante 3 anos, convivendo com eles, se relacionando com eles, como nós já falamos, comendo, né? Vivendo dia a dia com eles.
Então, pegamos 12 pessoas em 12 áreas distintas de trabalho, né, da igreja, com jovens, juvenis, homens, mulheres. Nós também tínhamos uma célula de pessoas viciadas em drogas, uma célula de um projeto que se chama Renascer, e fizemos esse trabalho durante 9 meses. Não permitimos que eles já fizessem o grupo pequeno, porque não é assim que funciona. Nós não podemos queimar etapas. A gente sabe que as pessoas ficam ansiosas. Não, eu quero trabalhar. Não é porque elas não sabiam trabalhar, mas é porque elas precisavam entender qual era a visão que nós tínhamos em relação ao discipulado. Talvez esse foi o processo, eu diria assim, mais intenso que Jesus investiu na vida dos seus discípulos, que precisavam entender o porquê que eles tinham que fazer discípulos, para edificar a igreja do Senhor Jesus, para que através desse relacionamento com Deus, todos e todas pudessem crescer na graça, no conhecimento de Deus, e isso significa também tratar o nosso caráter, né? A gente vê, por exemplo, Pedro, ele tinha um caráter muito difícil, e Jesus foi tratando o caráter de Pedro de tal maneira que quando a gente vê Pedro, né, já lá em Atos, ele está com seu caráter totalmente transformado, modificado, né? Por causa dessa grande intensidade, desse grande investimento de Jesus na vida dele. Então, esses 9 primeiros meses são 9 primeiros meses para a gente trabalhar essa visão do que significa realmente o discipulado como uma estratégia de maturidade cristã, de vida de oração, de relacionamento com Deus, de profundidade no conhecimento da Bíblia, de ganharmos vidas para o reino de Deus, né? De estarmos nos edificando na palavra, caminhando na perfeição cristã. E aí, então, quando nós notamos que eles estavam todos preparados, nós, então, liberamos para que eles pudessem fazer ou dar início, né, às suas células. Isso nós fizemos através de um grande culto na igreja, num domingo, né? Falamos, esses irmãos aqui foram treinados e eles vão estar iniciando seus grupos pequenos, né? E eles vão estar aí trabalhando com aqueles e aquelas que estão mais próximos dele. A igreja estava num processo de transição, né? Eu dizia para os pessoal, né, isso não vai envolver de início todo mundo, mas fique tranquilo, nós ainda vamos chegar a você, vamos estar treinando outros líderes para que a igreja possa estar caminhando em discipulado. E nessa visão, nós temos nossos impactos, né, que também são estratégias de treinamento. Hoje eu estou aqui com uma camisa, deixa eu ver se dá para ver aqui, Lares de Paz, né? Então, nós também fizemos esses lares de paz que estão agora aqui na 4ª região. Nós temos, inclusive, um material nosso, né, para trabalhar todas essas estratégias. Mas o grande objetivo qual era? Era que eles estivessem todos e todas em uma célula, em um grupo pequeno, para crescer, né, na vida de santidade, na vida de entendimento do que é ser um discípulo e uma discípula do Senhor Jesus. E aí eu vejo que uma outra coisa interessante, porque se você é membro da igreja, isso é importante, isso é relevante. Mas se você é discípulo, isso é mais importante e mais relevante. A gente sempre tem aquela frase que diz que nem todo membro da igreja é um discípulo de Jesus. E a gente pode, talvez, até conversar sobre isso, porque que nem todo membro é um discípulo de Jesus. Mas todo discípulo ou discípula de Jesus é um membro da igreja, né? É uma coisa também importante. Não adianta a gente falar assim, fulano é meu discípulo, mas ele não é membro da igreja, ele não tem compromisso com a igreja. Não, não é assim, né? Todo discípulo ele tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com os seus irmãos e irmãs, ele tem compromisso, né, com a igreja, com o trabalho do Senhor. E se ele é discípulo ou discípula de Jesus, ele está realmente num processo de crescimento. E até se detendo ao que Jesus disse em Mateus, né? Jesus não disse, ide fazer membros de todas as igrejas, mas ele disse, ide fazer discípulos e discípulas, né, de todas as etnias,
O discípulo de Jesus não importa se ele é brasileiro, se ele é europeu, se ele é branco, negro, se ele é índio, né? O discipulado também ele quebra as barreiras do racismo, ele quebra as barreiras do preconceito, porque no discipulado se assenta no grupo pequeno, na célula, uma pessoa rica e culta com uma pessoa simples e humilde. E ambos se entendem, porque ali ninguém está exaltando o caráter pessoal. Ali ninguém está exaltando a sua cultura pessoal, mas todos e todas estão aprendendo uns com os outros e principalmente com o Senhor Jesus, né? Então, o discipulado é também uma estratégia para quebrar tantas coisas terríveis que existem hoje nas nossas cidades, nesse mundo pós-moderno, né? O racismo é um grande problema. Aí nós estamos vendo no Espírito Santo o caso daquela menina, né? Que foi estrupada e que era estrupada desde a idade pelo seu tio. Isso é um grave problema. O discipulado quebra isso, porque o discipulado ele trata caráter, ele trata os defeitos das pessoas, né? E ele trabalha todas essas questões que a gente vê aí que são relevantes na sociedade, problemas relacionados à pedofilia, problemas relacionados ao alcoolismo, ao uso de drogas, problemas relacionados à separação, né, de casais. São todas situações e crises que também atingem a igreja, porque nós, na igreja, não somos um bando de anjos que estamos afastados ou isolados desses problemas, mas nós somos seres humanos que estamos, muitas vezes, envolvidos com esses problemas, seja na nossa família, seja no bairro onde nós moramos, seja no trabalho. E quando nós somos um discípulo e uma discípula de Jesus, nós vamos interagir com essas pessoas para levar a palavra de Deus, o amor de Jesus Cristo, que muda, né, o coração das pessoas, que muda o coração de tantas pessoas que hoje estão sofrendo, principalmente porque não conhecem Jesus ou porque têm uma falsa ideia de quem é Jesus ou de igreja, né? Infelizmente, a gente sabe que hoje nós temos muitas igrejas mercantilistas que vendem a fé, que vendem a bênção, que trabalham completamente diferente do que Jesus trabalhou. Isso deve ficar claro. Jesus é a nossa referência. O ministério de Jesus é a nossa referência. A vida de Jesus é a nossa referência, né? Nós temos que sempre buscarmos um relacionamento com Jesus, com Deus, porque ele sempre será o mestre e nós sempre seremos discípulos e discípulas. Não somos discípulos e discípulos uns dos outros, mas somos de Jesus. Pois não, pastor Erro? Para o senhor beber um pouquinho de água aí, bispo. Tá bom. O senhor beber um pouquinho. Mas, assim, eu quero destacar mais algumas coisas aqui, bispo, que o senhor falou, assim, muito, muito importantes para nós, né? Primeiro, quando o senhor destaca a respeito da oração como princípio, né? Como base. A oração ela é a base para tudo na vida, né? Na igreja. Tudo que quer fazer na igreja, a base, a nossa vida cristã, a base, o início é a oração. E o discipulado não pode ser diferente de jeito nenhum, né? Como também, quando o senhor, e é muito importante, quando o senhor diz a respeito dessa percepção, essa sensibilidade, essa capacidade que o pastor e a pastora devem ter numa igreja local de perceber as potencialidades das pessoas, né? Ter essa capacidade de visualizar ali alguém que tem um dom, que tem uma capacitação, que pode ser útil, já é útil no dia a dia da igreja, pode canalizar isso para o discipulado, sabe? Isso é uma coisa assim muito importante, né? Infelizmente, às vezes muitas pessoas, às vezes as pessoas se perdem nessa dinâmica de implantação do discipulado, exatamente porque não existe esse reconhecimento, às vezes, né? E quer implantar um negócio, quer impor o negócio de cima para baixo, sem essa
essa percepção, essa análise das potencialidades da igreja, para a partir daí plantar o discipulado. Uma coisa importante também, quando o senhor fala a respeito do impacto e a respeito dos lares de paz, né, incluindo o impacto dos lares de paz, não como uma ação isolada, sabe, mas parte de um projeto discipulado na igreja, né? Às vezes as pessoas pensam, eu estou fazendo casa de paz, eu estou fazendo discipulado. Não necessariamente, né? Eu estou fazendo impacto, estou fazendo discipulado. Não necessariamente. Está fazendo se isso estiver vinculado ao projeto discipulado da igreja. Estou certo, bispo? Você está certo, pastor. Há todo, né, vamos dizer assim, uma ligação de uma coisa com outra. Tem igreja que só fazia, por exemplo, muitos retiros, esses impactos, né? Só fazia impacto. Chega um tempo em que as pessoas enjoam disso, porque elas veem uma coisa maravilhosa, mas não vê na prática, no dia a dia da igreja, as coisas acontecerem, né? Que são os grupos pequenos. Eles são essenciais na visão do discipulado, né? Então, o impacto é uma estratégia, o lar de paz é uma estratégia, até a escola de discípulos é uma estratégia, mas são estratégias que estão dentro de um todo. Quando elas são feitas isoladamente, com o decorrer do tempo, a igreja ela começa a perceber isso, as pessoas começam a perceber, porque ninguém é bobo, né? Todas as pessoas percebem isso e começam a se desanimar, que não consegue vivenciar a experiência verdadeira do discipulado, que é o quê? Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Porque nós poderíamos também falar da importância de entender isso, que o discipulado, ele tem pelo menos 3 coisas que são fundamentais. A primeira é o amor a Deus. No discipulado, nós aprendemos a amar a Deus, a amar a sua palavra, a amar a vida de oração. Oração não é um fardo, não é um peso, né? Mas é uma bênção, porque eu converso com Deus, eu falo com Deus, e Deus conversa comigo, Deus fala comigo. Então, eu aprendo a amar a Deus, a obra de Deus, a vida de santidade, de crescimento. Isso é discipulado. Mas não para também por aí. Eu tenho que aprender a amar o meu próximo, amar o meu irmão, a minha irmã. E aí já começa a cutucar um pouquinho mais, né? Porque a Bíblia diz que é fácil amar a Deus que a gente não vê, mas a gente é desafiado a amar também o nosso próximo, né? A ter uma vida de amor com o meu irmão, a minha irmã, ainda que ele ou ela seja diferente de mim, mas eu preciso me relacionar e amar esse irmão, essa irmã, amar o meu próximo, e aí já estende-se para outras pessoas, amar o meu vizinho, que muitas vezes ele é irreverente, intolerante, amar o meu colega de trabalho, que muitas vezes persegue, né? Amar outras pessoas. E também a terceira coisa que eu acho que concluiria a verdadeira visão do discipulado é servir. Eu amo a Deus, eu amo o próximo, mas eu sirvo na igreja. E servir é aquilo que Jesus disse, é a maior posição no reino dos céus. Jesus disse, né, eu não vim para ser servido, eu vim para servir pessoas em amor. Então, se na igreja eu trabalho na recepção, eu estou servindo ao meu Deus. Se na igreja eu trabalho no ministério de oração, eu estou servindo ao meu Deus. Se eu trabalho na escola dominical, eu estou servindo ao meu Deus. E aonde quer que eu sirva é que é o importante, e não como eu sirvo. Eu sempre conto a história, né, do grande empresário que na igreja ele tomava conta dos carros no estacionamento. Aí um dia alguém chegou e falou para ele, sou empresário, sou está aqui no estacionamento, você tinha que estar lá no Ministério de Louvor, do lado do pastor, né, ser evangelista da igreja. Ele disse,
Eu sou empresário na minha empresa. Aqui na igreja, eu sou servo. E eu gosto de servir no estacionamento e faço isso com todo o amor ao meu Deus. Porque quem serve, ele está servindo, e não pode se esquecer disso, a Deus, né? E ele disse: deixe eu estar onde Deus quer que eu esteja. E a pior coisa é alguém na igreja estar onde Deus não quer que ela esteja. Mas a melhor coisa é estar onde Deus quer que ela esteja. Então, três coisas simples, né? Amar a Deus, amar ao próximo, servir. Servir as pessoas, servir ao Deus, servir a comunidade de fé, né? Servir os outros em amor. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, a gente precisa de essa dimensão do discipulado. Uma outra coisa interessante que é colocado lá na pastoral do discipulado é que as células, elas são maneiras de reunir as famílias, os amigos, né, os vizinhos, e é uma maneira fácil, porque essas pessoas, familiares, amigos, vizinhos, estão perto de nós, e muitas vezes nós não temos convívio com essas pessoas. E no grupo pequeno nós vamos tirar, talvez, uma vez por semana para conversarmos com essas pessoas. E isso aí é até interessante também, a gente ensinava, né, lá em Cabo Frio, os líderes de células, como que é uma célula? Uma célula, ela começa de maneira informal, né? É como foi o seu dia, qual foram as suas experiências, e é o quebra-gelo, né, que a gente fala, né? Conte para nós o que aconteceu nessa semana que foi relevante para você. Então, as pessoas começavam a conversar e achar que era uma simples conversa, mas já está em célula, porque célula é relacionamento. Então, é um lugar que a gente também tem que contar da nossa vida, das nossas experiências na semana. Gastava-se aí uns 20, 30 minutos para se fazer isso, para depois entrar com o texto da palavra de Deus até dentro daquele contexto, né? Nos mostrando que muitas vezes também o povo de Deus, Jesus, os discípulos, passaram por situações e tiveram, né, uma postura diferente, e isso ensina a cada um de nós a também agirmos desta forma, né? Então, isso é muito importante, muito relevante, o discipulado na vida da nossa igreja, na vida das pessoas, de seguirmos o discipulado. Eu vejo que é o único caminho, né? Que cada dia mais santificados, maduros na nossa fé, porque ser cristão, o que é ser cristão? É ser semelhante a Jesus. É cada dia eu me parecer mais com Jesus, né? Mas não é uma semelhança física, né? Talvez até Jesus tinha uma barba grande como a minha, né? Mas não é que eu quero ficar semelhante a Jesus com a barba grande. Isso aqui é outra história. Mas é o ser semelhante no meu modo de vivenciar a fé, é ter o caráter de Jesus. Quantas vezes Jesus era confrontado, né, e se esperava dele uma atitude irrelevante, incoerente, mas ele não agia sem pensar, ele pensava, ele falava de uma maneira muito transbordante. Quando levam aquela mulher que fora pega em adultério, né, na presença dele, o que deve fazer com ela, Jesus? O pessoal forçando a barra para ele dizer o que deveria. Segundo a lei, era apedrejar. Ele diz, mas aquele que não tiver pecado nenhum, atire a primeira pedra, né? E o que aconteceu? Aquelas pessoas que levaram aquela mulher perante Jesus, que geralmente eram homens, eles também tinham pecados, né? Porque muitas vezes nós não adulteramos, mas nós cometemos outros pecados. E isso nos leva o quê? A Bíblia, que diz que aquele que disser que não tem pecado nenhum é mentiroso, né? Está lá em 1 João. Então, todos nós temos que entender isso. Somos uma comunidade de homens e mulheres que precisamos uns dos outros e todos precisamos de Jesus para reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas e sermos ajudados, né? Para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Eu sempre conto, pastor Erlon, uma historinha muito interessante de três membros da igreja que estavam orando, e na oração eles se empolgaram, né, sentiram a presença do Espírito Santo de Deus, já estavam orando há um bom tempo, né, e falaram assim, hoje nós vamos ter uma confissão de pecados entre nós. Aí o primeiro criou, olha, eu sou aqui o evangelista da igreja, e eu quero dizer que eu estou bebendo escondido. Estou bebendo, infelizmente, eu não consigo me ver livre da bebida, e eu gostaria que vocês orassem por mim. Aí os dois oraram por ele, abençoaram, né? E os outros dois começaram a ficar empolgados. Aí o segundo falou assim, olha, eu sou o líder do louvor, e eu também gostaria de confessar um pecado. Eu ainda fumo, eu estou fumando escondido, não me vi livre do fumo. Estou fumando escondido e eu quero que vocês orem por mim. Não, irmão, nós vamos orar por você e tal. Aí oraram por ele, né? Aí o terceiro se empolgou e falou assim, olha, orem por mim. Aí os dois falaram, mas orar por quê? Você não confessou o seu pecado? Orem por mim, irmãos, porque eu vi você que é evangelista confessar que está bebendo, você que é líder do louvor confessar que está fumando, e a minha língua está coçando, eu sou fofoqueiro, eu quero sair e falar isso para todo mundo, ore por mim para Deus me libertar da fofoca, né? Isso significa o quê? Que pecado não é só beber, fumar, né? Fazer fofoca, mentir, tudo isso é pecado, tudo aquilo que nos afasta do amor de Deus é pecado, né? E numa comunidade, nós temos que também entender que todos nós temos os nossos erros. E nós não estamos numa comunidade para nos acusarmos mutuamente, né? Mas, ao contrário, para cuidarmos uns dos outros, para ajudarmos uns aos outros, os seus erros, os seus defeitos e a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mas como fazer isso? Simplesmente assistindo um culto no domingo? Não. É muito importante o relacionamento, né? Eu diria que num processo de discipulado é muito importante o cafezinho depois do culto. Talvez o cafezinho depois do culto seja até mais importante do que o próprio processo de culto. O processo de culto é maravilhoso, nós adoramos ao Senhor, nós ouvimos a palavra, mas é muito importante depois nós conversarmos em torno da palavra. E uma igreja que está vivendo discipulado é interessante, né? Porque a pregação do pastor ou da pastora que é feita no domingo, ela é estudada nos grupos pequenos durante a semana. Porque aquela palavra, ela precisa de ser digerida, ela precisa de ser entendida, praticada pela igreja. Muitas vezes a pessoa entra na igreja, ela ouve a palavra, mas parece que entra aqui e sai aqui, né? Aquilo não fala no coração dela. E, às vezes, tem pastores que fazem essa experiência, eu costumava fazer lá no Catete. Se você, na porta, perguntar o que eu preguei hoje, tem muitos membros que vão dizer assim, não sei, pastor, porque eu não estava prestando atenção. Está ali, talvez, pensando em outros problemas que ele vai enfrentar durante a semana e se esquecendo de que Deus está dando para ele um alimento e que ele não está comendo, ele está engolindo. E quando a gente engole um alimento, isso faz mal, porque ao comer um alimento, a gente precisa de mastigar, né? De digerir aquele alimento, de sentir o sabor, o gosto, e de comer pausadamente. Se você for em qualquer médico, né, nutricionista, ele vai te dizer isso, que nós precisamos nos alimentar devagar, não com pressa, porque o tempo do alimento, do café da manhã, do almoço, da janta, é um tempo precioso. A mesma coisa é em relação à palavra de Deus. Por isso o discipulado é importante, porque a gente precisa digerir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, tirar as nossas dúvidas para que ela penetre não somente na nossa mente, mas também no nosso coração, na nossa vida, né? E esse é um processo de discipulado. Então, um cafezinho depois do culto é importante, né? A célula da semana é importante, a reunião do grupo societário é importante, né? Muitas vezes a gente não utiliza desses momentos que são tão preciosos, a escola dominical é importante, porque tudo isso é processo de discipulado. Todas as vezes nós sentamos para conversar sobre a nossa vida,
pautados na palavra de Deus, isso é um processo de discipulado, de crescimento. E se está ali alguém que não conhece Jesus, vai ser uma coisa maravilhosa, porque vai quebrar as barreiras do preconceito, né? O que é o preconceito? É um conceito antes de você conhecer que você faz a respeito de uma pessoa. Não gostei de fulano, eu não gostei do bispo, essa barba dele é muito feia, eu não gostei dele. Mas se você talvez conviver comigo, você vai ver que eu não sou tão feio assim por dentro, né? Posso ser por fora. Então, quando nós convivemos com alguém, nós conhecemos este alguém. É lógico, é óbvio que conhecer significa que você vai conhecer coisas boas e ruins. As coisas boas a gente continua trabalhando, e as ruins a gente também trabalha no sentido de, olha, isso aqui que você está falando, ou isso que você está fazendo, isso não está certo, né? Você já viu na palavra de Deus? Lá tem esse exemplo na vida de Jesus, como ele agiu nessa situação. Isso tudo vai nos ajudar, porque quando a nossa vida pela palavra de Deus, é um processo de discipulado, em que eu estou crescendo, em que eu estou ficando maduro e experiente a partir da experiência de Jesus, da experiência de homens e mulheres que caminharam com Deus, né? Tudo isso é discipulado. O discipulado é uma maravilha, é uma grande bênção de Deus. Hoje, pastor Erlon, nossos irmãs da Câmara de Discipulado estão trabalhando nesse sentido, né? O pastor Bruno, que já esteve aí conversando com você, ele tem estado junto dos grupos societários, porque na igreja às vezes há aquela briga, né? O discipulado quer acabar com o grupo societário. Não, ao contrário. A gente precisa de ter união de homens, de mulheres, de jovens, juvenis, para aprender de Deus, de Jesus, se relacionar uns com os outros. O que não é legal é aquelas reuniões de grupo societário para fazer fofoca, né? Fulano, de ciclano, porque isso não é de Deus, né? Isso não edifica ninguém. Ao contrário, às vezes está uma pessoa nova ali na igreja, vê aquele clima, né? Puxa, que pessoal complicado. Eu vim para uma reunião de um grupo e falando mal um do outro. Então, esse tipo de reunião é que nós precisamos acabar no nosso meio. As nossas reuniões têm que ser pautadas na Bíblia, na palavra de Deus, no discipulado cristão, no conhecimento. Ninguém está lutando contra ninguém. Todos nós somos igrejas do Senhor Jesus. O discipulado quebra preconceitos, sejam sociais ou até, eu diria assim, igrejeiros, né? Às vezes a gente tem preconceitos igrejeiros. Precisamos quebrar para que possamos crescer como comunidade de fé, ter uma comunidade de amor. Pois não, pastor. Amém, bispo. Bispo, nós precisamos definir um horário para terminar, porque as nossas lives normalmente, né, estamos mais ou menos caminhando já para o final, infelizmente. Essa conversa, por exemplo, eu sei que o senhor gosta também de discipulado, e eu também gosto muito de discipulado. Se for deixar a gente conversando aqui, nós vamos varar a noite. Nós vamos longe, mas vamos seguir o horário, é isso aí, nós precisamos... Então, nós vamos varar a noite sobre esse discipulado, negócio. Mas antes... O discipulado também nos ensina isso, seguir horário, né? Mas antes de passar a palavra para o senhor estar fazendo, caminhando para o encerramento, eu queria destacar mais algumas coisas aqui. Primeiro, quando o senhor lembrou daquela situação dessa menina que está muito forte, a menina de 10 anos e tal, aqui no Espírito Santo, eu me lembro de muitas situações que, não especificamente essa situação como aconteceu com essa menina, mas situações de traumas, vem desde a infância, né? De abusos e de situações, várias situações que vêm desde a infância que as pessoas se abrem a partir do impacto, né? Que as pessoas são cuidadas, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas a partir do impacto. Fico imaginando essa menina, por exemplo, né? Se não houver um trabalho de discipulado espiritual mesmo, de oração, infelizmente esse trauma vai permanecer, né? Então, assim, é importantíssimo que o discipulado, que nós tenhamos essa visão de discipulado. Discipulado é também esse meio de pastoreio, esse meio de cuidado,
né? De dar realmente atenção e de sermos usados por Deus para abençoar pessoas, nesse processo de libertação, esse processo de cura interior, que é tão essencial. Também é importante quando o senhor fala a respeito do serviço, né? O empresário lá que foi questionado por que estava trabalhando no estacionamento na igreja. Muito, muito interessante essa história, exatamente porque nós precisamos lembrar da orientação de Jesus, que no reino de Deus o maior é aquele que serve, né? Maior é aquele que serve. O serviço é a base do discipulado, é uma outra base, é essencial que nós vamos entender, né? O senhor fala também a respeito da importância do cafezinho, de fato é isso mesmo. Experiências que eu tenho tido com o discipulado, né? Igreja, enfim, o cafezinho é aquele. Nós sabemos quando a igreja está engrenando, é exatamente quando ela não quer ir embora depois do culto, né? Quando fica mais tempo, pensando, né? E é muito legal isso. E, por fim, Bispo, falar a respeito de grupos societários de escola dominical, que o senhor citou aí, como também, assim como eu falei lá a respeito destaquei a fala do senhor sobre as potencialidades das pessoas, nós precisamos, quanto pastores também, chegando na igreja, às vezes, e com um projeto, um sonho no nosso coração de implantar o projeto discipulado, nós precisamos ver as potencialidades da igreja. Diz respeito, por exemplo, a grupos societários, diz respeito à escola dominical, né? Eu digo especificamente considerando, inclusive, a igreja que eu pastoreio hoje, a Igreja de Goiabeiras, que é uma das potencialidades maiores da Igreja de Goiabeiras, exatamente grupos de escola dominical e grupos societários. São a sociedade de homens, a sociedade de mulheres, são atuantes, são grupos fortes, abençoados e abençoadores, né? Como também a nossa escola dominical é um dos pontos altos. Então, não é possível pensar num projeto discipulado, por exemplo, para a Igreja de Goiabeiras, se não considerar os grupos societários e a escola dominical. Temos que incluir, né? E assim como Goiabeiras, tem as outras igrejas, né? Historicamente, faz parte da nossa tradição metodista, a escola dominical, por exemplo, não podemos abrir mão disso. As duas coisas são absolutamente possível caminhar juntos e ser unidos. A escola, o discipulado, grupos societários e escola dominical, elas caminham juntos, com certeza. Bispo, a palavra está com o senhor. Como você disse, um pastor ou uma pastora que quer plantar o discipulado e acaba com a escola dominical, acaba com os universitários, ele está perdendo boa parte de estratégias que funcionam eficaz e eficientemente, né? Então, eu vejo também como você, como igreja metodista, eu diria, uma tolice qualquer pastor querer achar que fazendo isso vai melhorar o discipulado na sua igreja, né? A gente sabe que a metodista, historicamente, sempre teve trabalhos de oração nas terças, trabalho de estudo bíblico nas quintas, escola dominical nos domingos pela manhã, cultos à noite. Então, o discipulado ele não vem para acabar com isso, ele vem ao contrário, para também abrir um espaço a mais, né? Como é o cafezinho, é um espaço a mais. Tem igreja que não tem, e ela não sabe que está perdendo por não ter, porque às vezes um cafezinho que se conversa sobre os problemas, que se evangeliza, que se dá uma boa impressão da igreja, da comunidade de fé, né? Então, o discipulado, nesse sentido, ele é importante e relevante. Outra coisa que você colocou, a história dessa menina, né? Eu orei por essa menina, a irmã Cida, que é a esposa do pastor Paulo de Tarso, ela nos pediu oração por esta menina. Uma menina que sofre desde os seus 4 anos de idade. A gente vê a que grau chega o ser humano, no caso, o seu tio, que fez isso com ela, de doença, né? E eu diria assim, até de questões malignas, né? De pegar uma criança de 4 anos, de 10 anos, se ele fizer só uma vez com ela, de 10 anos, já estaria totalmente errado, equivocado, né? E a menina fica grávida com 10 anos, misericórdia, né?
agora essa situação toda que está aí se desenrolando. Sem dúvida, essa menina, se ela fizer parte de uma comunidade de fé, ela precisa ser cuidada, né, ser tratada com carinho, porque os traumas realmente ficam, eles só são tirados com um trabalho profundo, né, de um acompanhamento psicológico, acompanhamento cristão, né, é muito importante. Eu não sabia da relevância desse caso que está agora nessa semana, porque eu não tenho assistido televisão, mas eu e Marta que estivemos orando por essa menina, né, para que a graça de Deus esteja sobre a vida dela. E com ela, quantas crianças, às vezes, estão sendo abusadas, sofrendo um abuso infantil. E o discipulado, ele ajuda também a acabar com isso, como você disse. Nos nossos pactos tem um momento de confessar, né, em que a gente vê aqui quanta imundície nojeira existe dentro, às vezes, das nossas igrejas, que a gente nem imagina, né, de pessoas se relacionando sexualmente, adultério, tantas outras práticas erradas, né? E o discipulado vem para ajudar, para libertar as pessoas de tudo isso. O discipulado também é uma libertação, porque ele é uma proposta de Jesus, e Jesus veio libertar. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para pôr em liberdade aos cativos, aos oprimidos. Quantas pessoas estão sendo cativas e oprimidas por Satanás? A maneira de quebrar essas cadeias é o discipulado, né? Então, o discipulado, ele é uma estratégia de Jesus para a igreja. Nós gostaríamos de dizer a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, procurem, né, participar mais na vida da igreja, aprender mais do discipulado, que você só tem a ganhar com isso. Pastor Erlon, eu estou extremamente feliz e agradecido por esta noite e por este bate-papo. Muito obrigado. O tempo para nós é curto, porque para falar de discipular a gente falaria horas e horas, né? Mas a gente, que Deus esteja abençoando a nossa igreja, os nossos irmãos, a sua vida, né, o seu ministério, a sua família, né? Em nome de Jesus. Amém. Benção demais, bispo. Nós que louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela sua disponibilidade, pela disposição Amém. Que o Senhor tem tido sempre de estar conosco. Então, muito bom a sua participação, experiência, assim, Amém. Que agrega muito, que nos ajuda muito enquanto igreja, nós enquanto pastores, mas também enquanto igreja, falando em relação à igreja de Goiabeiras, para que nós possamos trilhar esse caminho de discipulado que é tão importante, tão necessário no que diz respeito à caminhada da igreja, de uma igreja local, né? Eu tenho dito aqui para os irmãos da igreja que tempo de pandemia é tempo de oração, é tempo de nós buscarmos em Deus o milagre para a cura, a vacina, inclusive, mas também como nós estamos tendo essa oportunidade, né, nessas lives, que seja também tempo de pandemia, um tempo de capacitação, né? Tempo de crescimento, tempo de aprendizagem. Então, hoje, por exemplo, essas terças-feiras, nós estamos tirando para isso, para esse tempo de aprendizagem, tempo de crescimento, tempo de capacitação. Então, louvo ao Senhor, viu, bispo, pela sua presença. Amém. Eu que agradeço. Amém. Quero mandar um abraço para todos aqueles que estão ao vivo conosco, muita gente, e não só da Igreja de Goiabeiras, pessoas, assim, de diferentes lugares. Estou vendo, por exemplo, gente de São Mateus, gente de Linhares, muitas pessoas de Minas Gerais, né, com a gente aqui, né? Louvo ao Senhor por muitas pessoas que estão conosco hoje, glória a Deus, Deus abençoe sua vida. Também um abraço para aquelas pessoas que acessam esse vídeo nas nossas redes sociais. Esse vídeo fica gravado nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube, e muitas pessoas não podem assistir ao vivo e depois vão lá e assistem as nossas redes sociais. Um abraço, Deus abençoe sua vida de uma forma especial, tá? Nós vamos fazer uma oração para encerrar, aproveitar o bispo para poder estar fazendo essa oração, mas antes quero só renovar o convite para que você esteja conosco também amanhã, às 8 horas, semana toda, segunda a sábado, nós temos a nossa
live aqui às 8 horas da noite, e no domingo, escola dominical às 9 horas, e às 19 horas, nosso culto. E lembrando que no próximo sábado temos mais uma edição da nossa live Igreja Missional, e vai estar conosco o pastor Giovanni, e o nosso irmão Eduardo, da Igreja Central de Belo Horizonte, e vão estar ministrando, conversando, dialogando sobre como alcançar as pessoas com deficiência, né? Que é algo que a gente precisa estar trabalhando também, tá bom? Bispo Roberto vai estar orando para encerrar este momento, lembrando, Bispo, que sempre esses momentos de live aqui, nós temos orado por essa questão da pandemia, para as pessoas que estão nas UTIs, para as pessoas que que trabalham na área de saúde, pedindo a Deus também a bênção do Senhor para os cientistas, para a economia do nosso país, para os nossos governantes, enfim, vamos orar ao Senhor. Amém. Oremos, Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos por esta noite, por este tema tão importante, tão relevante que a Igreja Metodista de Goiabeiras, através do pastor Erlon, tem trabalhado, que é o discipulado. Pedimos que estejas abençoando a vida de cada irmão e irmã que está nos acompanhando, Senhor, nesta live. Também oramos pela vida de muitos irmãos e irmãs que enfrentam problemas e lutas, dificuldades relacionadas ao coronavírus. São mais, Senhor, de 100 mil brasileiros e brasileiras que nós já perdemos com esta pandemia. Vá ao socorro de cada uma destas famílias, que nesta hora tem um ente querido, talvez em estado ruim, na UTI. Pai, visita, que a tua graça, que a tua misericórdia, Senhor, possa estar sobre as famílias que perderam seus entes queridos, sobre a nossa sociedade, sobre as nossas cidades, Senhor, que enfrentam, Senhor, essa pandemia. Continua abençoando a vida e o ministério do pastor Erlon, a sua família, abençoando a vida de todos os nossos irmãos e irmãs da Igreja Metodista de Goiabeiras, que esta igreja possa crescer na graça, no conhecimento do que é o verdadeiro discipulado cristão, que é uma proposta de relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra, de maturidade, crescimento, conhecermos uns aos outros e trabalharmos no sentido de servirmos ao Senhor, de servirmos ao nosso próximo e de servirmos à igreja, a nossa comunidade de fé em amor. Que a tua graça conosco, tu estejas nos dando, Senhor, Pai, as tuas bênçãos sendo derramadas sobre a nossa vida. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Mais uma vez, Bispo, obrigado. Deus abençoe. Um abraço para Marta, né, a irmã Marta, a família. E Deus continue abençoando as nossas vidas. Amém. Que tenhamos uma noite abençoada, que tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Obrigado, pastor.